O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ele se declarou vencedor das eleições nacionais realizadas no último domingo, dia 4 de fevereiro. Bukele afirmou ter obtido mais de 85% dos votos e ao menos 58 dos 60 deputados da Assembleia. As autoridades eleitorais ainda não divulgaram os resultados oficiais da votação. De acordo com os nossos números, ganhamos as eleições presidenciais com mais de 85% dos votos e um mínimo de 58 dos 60 deputados na Assembleia. O recorde em toda a história democrática do mundo, nós vemos às 21 horas em frente ao Palácio Nacional. Deus abençoe El Salvador. Foi assim que disse no seu X, no antigo Twitter, uma postagem do Bukele. Em frente ao Palácio Nacional, o presidente reeleito reuniu milhares de seguidores para celebrar a vitória. Publicações nas redes sociais mostraram que uma queima de fogos e um show de luzes marcaram a festa no Palácio Presidencial de São Salvador, capital do país. A rádio pública francesa RFI, o líder da oposição ao atual governo, Manuel Flores, disse que a campanha foi injusta e monopolizada por meios de comunicação pelo partido no poder. Ele ficou em segundo lugar, com cerca de 3 a 4% dos votos, segundo estimativas. Bukele vai iniciar seu novo mandato em 1º de junho desse ano. O país realizou as eleições sob um estado de emergência imposto pelo presidente para a repressão às gangues criminosas. O modelo resultou em prisões e mais de 200 mortes em presídios desde março de 2022, atraindo críticas por supostas violações aos direitos humanos. Ô Marcelinho, gostaria de saber, aí vamos começar por você, Bukele, eleito presidente de El Salvador, ele é muito conhecido por justamente prender as gangues, E todo aquele pessoal das facções criminosas, tudo em cana, e não dá moleza, não tem saidinha, não tem nada disso. Você acha que realmente estão abusando aí, segundo os direitos humanos dizem? Eles vão dizer tudo, Direitos humanos, eles geralmente ficam do lado mais frágil da corda, Então, eles nunca vão estar do lado de quem trabalha pela lei. É difícil você ver algo desse sentido, Pelo menos eu vi o policial aqui sendo assassinado, não vi ninguém batendo, Indo lá, pedindo nome, vendo que se a família precisa de alguma coisa, tal, Não vi. Enfim, Estou falando aqui do Brasil, Acho que o mesmo deve acontecer lá, em El Salvador. E o atual presidente, ele está tendo coragem, e fazendo o que poucos fazem, enfrentando e encarando de frente ali os problemas que têm que ser resolvidos ali. A população tem abraçado a causa, tanto que teve uma votação aí até bem expressiva, ali no seu país. E isso está chamando a atenção de outros países, dos arredores e do mundo também, do mundo todo, Então, o Bukele, ele está se transformando numa liderança que demonstra que quem não tem medo de fazer o que é certo, consegue fazer aí, angariar votos, e consegue a confiança do povo. E também está conseguindo a confiança até do parlamento. Isso que é interessante. E isso... Porque é bem assim, Santiago. Quando você consegue ter o povo do seu lado, dificilmente o parlamento vai contra você. Dificilmente o parlamento vai contra você. Por isso que quando você vê que a força de um presidente, por exemplo, aqui no Brasil, ele tem a aceitação, de mais de 50% dos brasileiros, até que ele está bem, mas quando ele tem um apoio de menos de 30%, de 25%, aí ele está muito próximo de sofrer algum procedimento de impeachment, alguma coisa assim, para ser impedido de alguma coisa, porque o próprio parlamento vai lutar contra. Agora, quando ele tem força popular, é mais difícil que isso aconteça, E é o que está acontecendo em El Salvador. Ele está implantando as suas políticas, em alguns momentos é radical, tem seu jeito mais radical, mas está colocando jeito lá em algo que parecia que não teria jeito. E está dando resultado, pelo menos até esse momento. Ô, Filete, uma coisa que a gente nota é que no país, El Salvador, o país do Bukele, 2% da população
está presa, né? Está lá, encarcerada. Foi o recolhe que ele fez lá. Então, quer dizer, os bandidos foram todos em cana. Um país que tem hoje por volta de 6 milhões de habitantes, então nós estamos falando aí de 120 mil pessoas encarceradas, né, em El Salvador. Se fizermos um comparativo com o Brasil, esses 2%, nossa, daria 210 milhões, me ajuda aí, 4 milhões, mais de 4 milhões, quase 5 milhões de pessoas presas, né? Então, quer dizer, seria muita gente. No Brasil não tem isso, né? No Brasil hoje não tem isso. Eu acho que no Brasil é menos de 0,5%, né? E a gente vê que as necessidades de El Salvador e do Brasil praticamente são as mesmas em questão de organizar aí essa questão de ordem mesmo, né? Contra o crime. Foi aquela tolerância zero aí que o Bukele colocou em El Salvador e hoje numa reeleição ele tem 85% dos votos. Eu acho que esses 15% que não votaram nele, ou pelo menos 10%, segundo diz, eu acho que foi até 5%, são pessoas que têm algum parente na cadeia, né? Então não vai votar a favor dele. Como é que você vê essa tolerância zero? Você acha que isso dá certo? Você acha que é por aí? Porque hoje quem mora em El Salvador pode andar nas ruas tranquilamente. E olha que nós estamos falando de um país aí que liga o México com a América do Sul, enfim, é complicado, é um corredor. E ele conseguiu dominar tudo isso e está mantendo, né? Tanto que fez vários presídios aí de primeiro mundo, enfim. Como é que você interpreta isso, o Filete? É por aí? Ou você acha que, no nosso caso aqui, é só um celularzinho para tomar uma cervejinha, é mais ameno? Bom, eu acho que ele teve coragem, né, como o Marcelo Rocha falou, de enfrentar o crime organizado, tudo, né? Talvez esses 2% é o que merece a cadeia no Brasil, né? Entre políticos, entre personalidades, entre traficantes, enfim, né? Mas realmente aqui nós temos uma questão muito complicada, né? Porque a polícia prende, a justiça às vezes solta, enfim, né? Mas é complexo. Eu acredito que ele fez um bom trabalho, realmente chama atenção 2% de pessoas presas, né? Embora alguns organismos internacionais dizem que existe algum erro, alguns presos políticos de oposição, que é difícil, né, você acertar em tudo, né, mas dizem que também existe a oposição fala que tem alguns presos políticos, mas aqui no Brasil também não deixa de ser diferente, né, mesmo sem ter esse nível de prisão, né, e realmente eu acho que lá melhorou muito, né, o turismo, o comércio, as pessoas não tinham uma vida boa lá, as pessoas viviam com medo e tal. E chegou uma pessoa que tem a maioria no Congresso, tem coragem, porque é preciso coragem, né? Não pode se esconder atrás de um armário, né? Tem coragem e conseguiu enfrentar o crime organizado, conseguiu enfrentar tudo isso, né? Então, realmente ele é um exemplo de coragem, né? De conseguir, de uma certa maneira, melhorar a imagem do país dele internacionalmente e virar até um exemplo, né? E você vê que a votação vem, né? Aí não precisa ser urna eletrônica, unha de papel, aí qualquer jeito o cara ganha mesmo, porque o cara modernizou, né? Fez presídios e tal. Esperamos que ele vai investir na educação, no esporte, com geração de empregos, para que ele possa também modernizar o país dele, que as pessoas tenham uma vida boa e que os vagabundos fiquem presos lá e, com certeza, o país El Salvador está dando exemplo aí para o mundo. Ô, doutora, é uma questão que a gente beira ao sonho, né? Vendo uma cena como essa aqui, ó, o bandido sendo preso, a cadeia limpinha, porque eles deixam tudo organizado, quer dizer, tem aquela conduta dentro da cadeia, nada de folga, nada de celularzinho, nada de saidinha, e a gente vê hoje um contraste totalmente diferente no nosso país, no Brasil. Hoje a gente vê um país simplesmente entregue à bandidagem. A gente vê hoje que nem estamos passando por uma operação escudo mais uma vez, agora na cidade de Santos, onde os 7 mortos pela polícia até então, os 7 quiseram atacar os policiais, enfim, a gente não vê um respeito mais com a segurança pública. E isso nos torna pessoas inseguras, porque se o policial que a gente bota mó fé, que é o último recurso para segurar o bandido, já não está conseguindo segurar, onde é que a gente vai parar? Né? Fica a pergunta. Agora, nesse contraste aqui, El Salvador, um país que era pior que o Brasil em questão de bandidagem, era dominado pelo narcotráfico, era dominado pelas facções criminosas, e hoje
tem um Bukele, uma pessoa que simplesmente pegou lá todos os políticos, ó, pessoal, vamos prender quem deve e pronto, fim de papo. Foi o que fez. Está vivo até hoje, né? É claro que anda com muita segurança, mas vamos dizer assim, ele está doando a sua vida pela vida de milhões de pessoas em El Salvador. O que no meio jurídico você poderia falar nessa questão comparativa de El Salvador e Brasil? Olha, Santiago, ele é um servidor, né? Ele está ali a serviço do povo. E ele viu aí a necessidade de El Salvador. Quando o prefeito, ele doou todo o seu salário aí para a educação, para educação. Ele, quando o prefeito de El Salvador, ele fez melhorias em moradias, saneamento básico, saúde com uma qualidade melhor na saúde, educação. Entrou em 2019 e ele colocou para fora, né, expulsou do país o regime de Nicolás Maduro, fez acordo com o México e com os Estados Unidos para o controle aí de imigração. Ele realmente ele está fazendo o que nós buscamos, segurança, né? Teve até um telespectador aqui que falou: o que o cidadão quer é segurança, é isso que ele trouxe para o país. Segurança, não dá realmente para nós, cidadãos, vivermos nessa fragilizados, né? Infelizmente, o que aconteceu aqui em Santos, a morte desse policial, cadê os direitos humanos aí para proteger também essa vida, que ela tem tanto valor quanto outra vida, né? Então, o que a gente espera no meio jurídico é quem está no poder está a serviço do povo, né? É uma questão complicada. E a gente vendo essas cenas aí, né? Justamente o que tem composição e questão de segurança é algo que deixa a gente impressionado, né? Um país tão pequeno como El Salvador ter se estruturado tanto em questão de armamentos, como a gente pode ver, em questão de prisão, né? Muito bem organizado, e também da sua guarda efetiva aí, do seu policiamento, enfim, né? Então é algo que nos traz até uma certa inveja, vamos dizer assim, né, doutora? Mas vamos lá, né? Vamos tocando Santiago, não dá para combater o crime soltando pombas. Exato. Não é verdade? Você precisa realmente de armamento. Você precisa de presídios. Não dá para combater o crime com bandeira branca. Com flores, né, doutora? Infelizmente, né? É o último recurso, é o que a gente sempre fala. Muitas vezes cobram da polícia, mas ela é o último recurso onde já deu tudo errado, né? Que ela tem que entrar. Eu vejo dessa maneira.